Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Diego Mariano e nesta aula nós vamos falar um pouco mais sobre grafos. Bom, em ciência da computação nós podemos dizer que grafos elas são estruturas de dados usados para representar, para modelar problemas, para modelar coisas do mundo real, né? Então, tipicamente nós utilizamos a seguinte notação para representar um grafo. Então, digamos que um grafo G ele é composto por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Então nós usamos essa notação aqui, V e E. Por que nós usamos E para representar arestas? Né? Vem do inglês, né? Edges, né? Então um grafo ele é composto por vértices e arestas. Então o que seria um vértice? Então a gente pode imaginar um grafo como se fosse uma espécie de rede, né? Então nós vamos ter uma série de pontos, né? Esses pontos serão os vértices, né? A gente também pode chamar eles de nós, né? Então esses vértices eles são conectados, né, pelas arestas, né? Então, aqui nesse exemplo, nós temos um grafo composto por três vértices, né, que são interligados por meio de três arestas. Então, eu poderia adicionar mais vértices aqui, ó, e poderia adicionar mais arestas interligando o nosso grafo, né? Então, nós temos várias. Vou adicionar mais uma aqui também, né? Então, temos vários tipos de representação aqui nesse grafo, né? E aí, uma coisa importante para a gente falar em grafos também é que cada uma das arestas ela pode ter o que a gente chama de label, né? O rótulo, né? Então, o que seria um rótulo? Então, eu posso vir aqui, vou colocar aqui, vou dar um nome para cada uma dessas arestas. Vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, vou chamar aqui de C, vou chamar de D, vou chamar aqui de E. Ok? Então, nós temos um conjunto de arestas. Vamos adicionar mais uma aqui para ficar bem legal. F, né? Então, F vai ligar no B. Ok? Então, nessa representação aqui, nós temos um determinado grafo, né? Esse grafo ele é composto por 6 arestas, né? Nós temos A, B, C, D, E, F, né? E aí nós temos um conjunto de vértices. Bom, então, esses vértices, eles podem ter ou não peso, né? Esse peso vai definir qual que pode ser utilizado para representar a intensidade da ligação entre dois vértices, né? Então, vamos analisar aqui quais são os vértices que nós temos presentes aqui, né? Então, vamos criar aqui um E. Quais são os vértices que a gente consegue ver aqui? Nós temos o vértice AB, né, que conecta o vértice... Não, quais são as arestas que nós temos, perdão, né? Nós temos a aresta AB, que conecta o vértice A ao vértice B, né? Nós temos a aresta também AB, AD, né? Também. Nós temos também AC, ok? AB, AC, AD. Nós temos também BE, né? Então, BE, ok? E temos BC e BD. BC, BD, ok? E BE por fim. BE por fim, ok? Então, nós temos... já olhei todas as arestas conectando B. Vamos ver o C, está faltando só CD. Então vamos contar quantas arestas nós encontramos aqui no nosso gráfico. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. A gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Bom, então dessa forma que eu represento um grafo. Agora vamos imaginar, por exemplo, como que nós podemos computacionalmente representar essa estrutura de dados. Então, imaginando, nós vimos aqui que nós representamos um grafo por meio do seu conjunto de arestas, né? Falando um pouquinho dos pesos, né? A gente falou que os grafos eles podem ter pesos ou não. Os grafos eles também podem ter sentido e direção, né? Então, eu tenho a aresta AB, então nós dizemos que a aresta AB conecta A a B, mas também conecta B a A. É claro que eu poderia adicionar um sentido numa espécie de seta aqui para dizer que essa aresta ela simplesmente segue o fluxo de A até B e não de B até A, ok? Então, nós chamamos isso de grafo, né? Que é um grafo direcional, ok? Antes de a gente falar nisso, né, nós também temos o peso, né, que eu ia falar antes, né? Então, nesse caso aqui é um gráfico que não tem peso, mas se eu quisesse adicionar um peso, por exemplo, vou dizer que todas as arestas têm peso 1. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Só a aresta AB vai ter um peso diferente, sei lá, ela vai ter o peso 2. Então, estou dizendo que essa aresta, que esse é um gráfico com peso, né? E aí o peso que liga a ligação do vértice A até o vértice B tem um papel maior, né, na ligação desse grafo, ok? Então é assim que nós representamos um grafo, essas são as estruturas de dados que temos dentro de um grafo, ok? Vamos apagar aqui,
apagar tudo, porque eu quero pensar como que a gente vai armazenar um grafo computacionalmente, né? Para isso, eu vou apagar aqui. Vamos fazer um outro grafo um pouco mais simples. Vamos colocar aqui um grafo com 3 nós só. Então, vamos chamar aqui de ABC. Então, A está ligado a B, que está ligado a C, ok? A gente viu que nós podemos armazenar o conjunto de arestas. Né? Então, nós temos a aresta AB e a aresta AC. Mas como que a gente armazenaria isso em um grafo? Então, eu tenho duas formas principais de armazenar dados em um grafo, né? Essas formas são a lista, vamos escrever aqui, vou usar aqui para ficar mais bonito, minha lista não está ajudando muito, mas então, nós temos duas formas de armazenar um grafo. A primeira delas é a lista de adjacências, né? A lista de adjacências, né, que eu vou armazenar todos os vizinhos de cada um dos meus vértices, né? Então, vou pegar cada um dos vértices e vou dizer quem são os vizinhos dele. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai primeiro criar aqui vamos criar aqui uma coluna, né? Uma coluna aqui e vamos criar aqui a coluna arestas. Vou chamar aqui de... meu dedo não está ajudando muito, meu desenho não está ajudando muito, mas enfim. Deixa eu apagar aqui. Imagina que nós temos aqui uma coluna para representar as arestas. Vamos aproveitar então essas linhas naturais aqui do nosso quadro e vamos adicionar o nome das nossas arestas aqui. Então nós temos o A, ok? Nós temos o B e nós temos o C, ok? Então esse aqui é a nossa coluna dos nossos vértices. Eu quero saber quem são os vizinhos de A. A só tem um vizinho, que é B. Quem são os vizinhos de B? Opa, B tem 2 vizinhos. B tem A como vizinho e tem C como vizinho, ok? E C tem quantos vizinhos? C só tem B, ok? Então, essa aqui é a estrutura de dados que nós chamamos de lista de adjacências. É uma forma bem fácil de nós construirmos, então, o nosso grafo. Né? Então, vamos imaginar que eu modifiquei eu perdi o desenho do meu grafo, né? Olha só, perdi o desenho do meu grafo. E aí eu vou adicionar aqui uma nova aresta aqui, né? B. Ele não liga, C não liga apenas ao B, ele liga também ao A. Então vamos modificar aqui, ó. E vamos reconstruir então esse grafo com base na nossa lista de adjacências. O que a gente faz? A gente primeiro lê todos os nossos vértices, né? Então nós temos o A, o B e o C, ok? A, B, C. E aí eu quero então reproduzir todas as ligações existentes. Então A tem ligação com B. Eu fiz errado aqui, né? Não é com A, é com C aqui, ó. A tem ligação com B e com C, ok? B tem ligação com A, já está representada aqui, com C. Então vamos representar ela com C. E C tem ligação com B e tem ligação com A. Então, dessa forma, nós então conseguimos representar um grafo por meio da lista de adjacências. Qual que é a segunda forma de representar um grafo? É a chamada matriz de adjacência. Essa forma é um pouco mais legal, porque olha só. Vamos apagar aqui esse desenho aqui. Só apagar aqui. Apagar nossa lista de adjacências. E vamos representar a nossa matriz de adjacências. Como é que funciona a matriz de adjacências? Matriz de adjacências escrita desta forma. Eu apaguei o nosso texto. Deixa eu colocar aqui de novo. Matriz de adjacências. Então, na matriz, eu vou representar todas as relações existentes por meio de uma tabela, né? Uma matriz. Então, o que eu vou fazer? Na lista de adjacências, eu tinha só cada vértice era representado por uma linha. Na matriz, não, eu vou precisar de linhas e de colunas. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar A, B e C. Ok? Então, essas aqui são as linhas, né? E aqui nas colunas, ó, deixa eu só modificar aqui um pouco. Descer um pouco mais. Ok? E aqui eu vou migrar isso aqui. Deixa eu redesenhar esse negócio. Vamos aproveitar um pouquinho essas linhas, ó. Então eu vou ter A, B e C, ok? Então, esses aqui são os vértices e eu vou comparar tanto linhas quanto colunas. E eu vou colocar aqui de novo, ó, A, B, B e C, ok? E aí, o que eu vou fazer?
A com A, eu não tenho uma ligação dele com ele mesmo, né? Então vou colocar zero aqui. B com B eu também não tenho uma ligação dele com ele mesmo. C com C eu não tenho uma ligação com ele mesmo, eu coloco um ponto, ok? E aí eu vou analisar aqui e colocar um se eu tiver uma ligação existente, né? Então B com A eu tenho uma ligação? Tenho. Então eu coloco um aqui, ó. C com A eu tenho uma ligação? Tenho, ok? B com A eu tenho uma ligação, né? Se a gente olhar aqui, dar um zoom negativo aqui, a gente está vendo que existe um vértice, uma aresta conectando B com A. Então, vou colocar um aqui também. B com C eu também tenho essa ligação. Do mesmo vale com C com A e C com B, ok? Então, essa daqui é a nossa matriz de adjacência, é uma outra forma que nós podemos utilizar para representar o nosso grafo. Então, essas são as duas principais formas de representar grafos. E na próxima aula, então, nós vamos ver como podemos realizar buscas em grafos, né, utilizando os chamados algoritmos para análise de grafos. Então, até lá.